Seja bem-vindo ao mundo marcial. A técnica de golpe de cabeça é tão antiga quanto as próprias artes marciais. Se você voltar às origens das artes marciais, às técnicas de combate do Kung Fu Shaolin, boxe antigo, Muay Boran, Letuei, Bokator, estilos modernos de autodefesa e outras artes de combate antigas da região asiática, todos colocam bastante ênfase nessa técnica de combate. Neste vídeo discutirei a técnica da cabeçada e sua utilidade na defesa pessoal. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist, com temas semelhantes com vídeos incríveis como este. Agora vamos ao vídeo. A cabeçada é uma maneira incrivelmente cruel e eficaz de incapacitar alguém em uma situação de autodefesa, mesmo que seja ilegal na maioria das artes marciais. Mas se você a usar incorretamente, poderá se machucar tanto quanto seu oponente. Portanto, vale a pena pensar em como fazê-la corretamente. A maneira errada de acertar uma cabeçada é com a testa, nunca faça isso. Infelizmente, a maneira errada de golpear a cabeçada com a testa é perpetuada por inúmeros filmes e programas de TV. Uma cabeçada é um golpe normalmente envolvendo o uso de partes robustas do crânio como área de impacto. Uma cabeçada eficaz envolve atingir uma área sensível de um oponente, como o nariz. Pode ser considerada uma manobra muito eficaz, mas arriscada, pois um golpe mal direcionado pode causar ferimentos maiores na pessoa que desfere a cabeçada do que na pessoa que a recebe. As cabeçadas podem ser usadas a curta distância, como no clinch ou no chão. Elas são normalmente aplicadas na cabeça do oponente, já que a cabeça geralmente é um alvo prontamente disponível e possui várias áreas sensíveis. Uma cabeçada eficaz pode ser executada com um movimento para frente, para cima, para os lados ou para trás, cada um sendo eficaz em posições diferentes. Partes do crânio com ossos espessos e alta curvatura local são boas áreas para ser usadas, a parte externa curva do osso parietal e occipital. Os alvos ideais são geralmente as áreas frágeis da cabeça, incluindo o nariz, as maçãs do rosto, a área da dobradiça da mandíbula, a têmpora e a borda superior da cavidade ocular. Atingir os dentes ou a boca do oponente provavelmente causará danos mútuos. O queixo do inimigo também é geralmente uma posição ruim para a cabeçada, a menos que golpeie de baixo para cima na parte inferior do queixo, semelhante a um uppercut. A cabeça humana pesa cerca de 5 a 6 kg e o osso do crânio é muito espesso e sólido. Isso torna a técnica da cabeçada muito devastadora em uma situação de combate. A parte mais eficaz da cabeça a ser usada é a área da coroa e também o lado da parte superior da cabeça. O alvo é a área do rosto do seu oponente nas sobrancelhas, que é mais macia e pode ser facilmente cortada, o que pode ajudar a cegar seu oponente com seu próprio sangue fluente. O nariz e o lado da mandíbula e a área da têmpora do oponente também são boas áreas para atingir com a cabeçada. Como a cabeçada foi usada nos tempos antigos, ela é muito bem desenvolvida e pode ser usada para atingir diferentes áreas do corpo do seu oponente, bem como o estômago, área do peito e tronco. É importante dobrar o queixo e avançar com a cabeça na área alvo escolhida. Após treinar e desenvolver a cabeçada, você pode aplicar a ação de chicote envolvendo o pescoço para obter mais força e causar mais danos. Qualquer uso da cabeça como uma ferramenta de ataque será mais eficaz se você tiver um pescoço forte. Um pescoço mais forte também impedirá que sua cabeça treme tanto, reduzindo a quantidade de trauma cerebral que você sofrerá quando usar a cabeça. Embora a cabeçada seja devastadora, ela não é boa para o seu cérebro, mas um pescoço mais forte definitivamente torna menos pior, por isso é precisa cautela tanto na aplicação quanto no treinamento. As cabeçadas são perigosas em uma luta, mas também são perigosas no treinamento. Lutadores sofrem sérios danos e cortes no treinamento apenas devido a confrontos acidentais na cabeça. Então, como você pode treinar cabeçadas intencionais sem bater a cabeça repetidamente no rosto do seu parceiro de treinamento? A chave, como em qualquer técnica perigosa, é fazer muito treinamento seguro. Aqui estão algumas coisas para ajudá-lo em seu caminho. Vejamos alguns métodos de treinamento. Os aquecimentos incluem inclinar a cabeça para frente, para trás e de um lado para o outro. Você deve fortalecer o pescoço para os golpes. A força do pescoço é um trunfo óbvio ao executar cabeçadas. Os exercícios incluem os isométricos, faixas de cabeça e pesos, elásticos, autorresistência e com parceiro. Um exercício solo particularmente valioso é a ponte do lutador, para frente, para trás e transições. Tome cuidado aqui. Depois de ganhar força o suficiente, certifique-se de trabalhar dinamicamente o pescoço em toda a sua amplitude de movimento com as pontes. A flexibilidade é importante, assim como a força. A força do pescoço é importante para o wrestling e boxe, mas os benefícios defensivos para as artes de ataque são frequentemente negligenciados. Um pescoço forte ajuda a cabeça e o corpo a se moverem como um só. Quando a cabeça é atingida,
Isso resulta em menos choque na cabeça e o espalhamento do cérebro dentro do crânio. Faça treinos de sombra e inclua a cabeçada. Por exemplo, tente praticar os movimentos da cabeça junto com o resto do seu repertório de curto alcance, cotoveladas e joelhadas. Isso ajuda a desenvolver o ritmo e a coordenação. Um exercício solo para cabeçadas é o contato leve usando algum tipo de speed bag. Os speed bags são muito ativos para a prática de golpes e melhoria de reflexos. Existem dois tipos. O primeiro tipo usa uma bola inflável do tamanho de uma cabeça, muito parecida com uma bola de futebol ou basquete, suspensa em uma corda elástica esticada acima e também abaixo, para que retorne rapidamente quando atingida. É muito conveniente poder ajustar a altura para que você possa praticar contra adversários simulados altos, médios e baixos. Certifique-se de misturar golpes e incluir a cabeçada. O segundo tipo é um speed bag de boxeador. Ele também usa uma bola inflável do tamanho de uma cabeça. A bola está suspensa apenas por cima, bem perto da bola. O aparelho também pode incluir um batente removível, alguns centímetros atrás da bola, do qual ela pode rebater. Os movimentos do saco com e sem o batente adicionam variedade. Este segundo tipo de saco é muito mais rápido do que o primeiro tipo e realmente aguçará seus reflexos de cabeçada. No saco de pancada, o trabalho é ótimo para golpes, mas pegue leve nas cabeçadas. Mesmo que você prefira o contato leve, no entanto, de vez em quando, de algumas cabeçadas com força total para sentir a sensação. Seja extremamente cuidadoso, especialmente antes que sua técnica e seu pescoço sejam muito fortes, para evitar que um balanço rápido do saco de pancada atinja sua cabeça. Você pode ferir gravemente seu pescoço. Luva de foco. Esse método é excelente para ritmo, velocidade e coordenação para ser praticado com parceiro. O último método de treinamento é o sparring, leve com um parceiro. Vocês dois usam equipamento de contato completo com proteção. A proteção permite que você faça sparring leve e não tão pesado, não exagere. E não se esqueça do protetor bucal. Mesmo com preenchimento e impacto apenas moderado, você obterá uma apreciação do poder de uma boa cabeçada. Existem muitos golpes que podem ser usados com cabeçadas, socos, golpes de palma, cotoveladas, agarres, dentre outras. Também podem ser usados para liberar os golpes do oponente e depois contra-atacar. Um ponto principal a ser observado em relação à cabeça é que muitas das posições são simétricas. Se você pode dar uma cabeçada nele, ele pode dar uma cabeçada em você. Isso valoriza muito o tempo, o controle do oponente com golpes e as reações defensivas quando você perde a iniciativa. Defesa contra a cabeçada consiste principalmente em mover-se ligeiramente para longe, quebrar o alcance, ficar tão perto que não há espaço para dar cabeçada, bloquear com as mãos, parar de bater ou contra-atacar com a cabeça ou ombro ou com a palma da mão. Um dos principais métodos defensivos para evitar golpes é colocar sua cabeça contra a cabeça do oponente. Mas você geralmente deve fazer mais do que apenas tocar as cabeças. Caso contrário, o oponente pode se afastar rapidamente para obter espaço para a cabeçada. Você deve pressionar para que sua cabeça siga dele se ele tentar se separar para dar uma cabeçada, ou você deve empurrar a cabeça dele até o limite de sua amplitude de movimento para que ele não possa se afastar para dar uma cabeçada. Mover, balançar para trás, virar sua cabeça para longe de uma cabeçada deve ser feito de maneira fluida. Caso contrário, isso dá ao oponente a distância que ele precisa para iniciar outra cabeçada ou outro golpe. Pense em termos de esquivar, balançar e desviar do boxe. Se o movimento parar de funcionar, agarre com a cabeça, ou seja, volte para uma posição cabeça a cabeça ou cabeça contra o peito do oponente. Para oponentes de mesma altura, todas as técnicas de cabeça funcionam. Para incompatibilidades moderadas de altura, o homem mais alto achará difícil se posicionar para golpes ascendentes, enquanto o homem mais baixo desiste de golpes para baixo no rosto de seu oponente. Ele deve mirar no externo. Os golpes ascendentes são complicados. Para um homem um pouco mais baixo, eles funcionam magnificamente, mas se ele for um pouco mais baixo do que isso, eles começam a ser difíceis de acertar com força. Puxar o rosto do oponente no topo da cabeça funciona bem para um homem moderadamente mais baixo. Por esse motivo, um homem mais alto deve estar alerta para evitar qualquer abaixamento ou alvo defensivo quando ele der a cabeçada para baixo. A cabeçada golpeada corretamente pode ser devastadoramente eficaz. Se você treinar e praticar cabeçadas, você estará anos-luz à frente dos combatentes que visam a defesa pessoal. A maioria dos artistas marciais sequer treinam. Pratique diferentes ângulos de cabeçadas. Você deve ter uma forte técnica de entrada e finalização. Lembrando que isso são dicas. O mais importante disso tudo é você testar com um parceiro e ter sua própria experiência de técnicas que funcionam ou não para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Veja também as playlists com temas semelhantes.
Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.